do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre contigo. Cada dia que passa, vamos nos sentindo mais felizes, porque está chegando o Natal. Hoje, estamos no 22º dia do nosso estudo do Evangelho de São Lucas. Já conhecemos bastante sobre Jesus, sobre quem é Jesus, que vamos celebrar o seu nascimento nesta data, daqui a 3 dias. Hoje, 22º capítulo do Evangelho de São Lucas. Foi um capítulo por dia e hoje é domingo. Se você não viu ainda os capítulos anteriores, aproveite. São apenas 40 minutos, 1 hora para você ver todos os vídeos. Não mais do que isso. Dedique-se um tempinho a conhecer quem é Jesus que vamos celebrar nesse Natal. Acompanhe pela página Salve Rainha, pelo nosso grupo Salve Rainha ou no nosso canal do YouTube. Veja todos os vídeos. Ou então, se preferir, pegue a sua Bíblia e leia os capítulos de 1 a 21 e assista conosco do dia 22, 23, 24 e o especial de Natal que eu vou fazer no dia 25. Vamos em frente então, mas antes de narrarmos o capítulo 22, vamos pedir a orientação do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Agora, do capítulo 22 até o capítulo 24, nós vamos estudar a paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Conspiração contra Jesus. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas buscavam um meio de matar Jesus, mas temiam o povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais para se entender com eles sobre o modo de lhe o entregar. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Também ele se obrigou, buscava ocasião oportuna para o trair sem que a multidão o soubesse. A última ceia. Raiou o dia dos pães sem fermentos, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós, pois vos digo, já não tornareis a beber o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue,
que é derramado por vós. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Perguntavam então os discípulos entre si, quem deles seria o que tal haveria de fazer? Discussão entre os discípulos. Surgiu também entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? E Jesus disse-lhes: os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre ele autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que governa seja como o servo. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia, eu estou no meio de vós como aquele que serve, e vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs ao meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Predição da negação de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Pedro disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu-lhe: digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, até que 3 vezes hajas negado que me conheces. Depois ajuntou: quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Mas agora, disse-lhes ele, aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a. Igualmente, e aquele que não tiver uma espada, venda sua capa para comprar uma. Pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. Com efeito, aquilo que me diz respeito está próximo de se cumprir. Eles replicaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Basta, respondeu ele. Suprema angústia. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai para não cairdes em tentação. Ele ainda falava quando apareceu uma multidão de gente, e à testa deles vinha um dos 12, que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para o beijar, e Jesus perguntou-lhe: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio: deixai, basta. E tocando na orelha daquele homem, curou-o. Voltando-se para o príncipe dos sacerdotes, para os oficiais do templo e para os anciãos que tinham vindo contra ele, disse-lhes: saístes armados de espadas e cacetes, como se viesseis contra um ladrão. Entretanto,
Eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora, e do poder das trevas. Prenderam-no e então conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: também esse homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois viu-o outro e disse-lhe: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também esse homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Entretanto, os homens que guardavam Jesus escarneciam dele e davam-lhe bofetadas, cobriam-lhe o rosto e diziam: adivinham quem te bateu? E injuriavam-no ainda de outros modos. Ao amanhecer, reuniram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e mandaram trazer Jesus ao seu conselho. Perguntaram-lhe: dize-nos se és o Cristo? Respondeu-lhes ele: se eu vou-lo disser, não me acreditareis, e se vos fizer qualquer pergunta, não me respondereis. Mas doravante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então perguntaram todos: logo, tu és o Filho de Deus? Respondeu: sim, eu sou. Então eles exclamaram: temos nós ainda necessidade de testemunho? Vós mesmos o ouviste de sua boca. Queridos irmãos e irmãs, esse foi o capítulo 22 do Evangelho de São Lucas. Faltam 3 dias para o Natal e nós já caminhamos 22 dias lendo o Evangelho de São Lucas e estudando esse sagrado Evangelho para conhecermos o Jesus que vamos celebrar no Natal. Se você não viu os vídeos anteriores, aproveite que hoje é domingo e veja, ou pegue sua Bíblia e estude. Você não vai gastar mais do que 40 minutos, 1 hora para ler do capítulo 1 ao 22, ou assistir os nossos vídeos. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria necessária para entender a sua vontade através das Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.